Olá, seja bem-vindo. Essa é uma aula do projeto Física em Box, uma aula curtinha. Eu sou o professor Carlos Mainardes e vou falar hoje nessa aula sobre vetores, parte 1. Essa aula trata de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Bem, vamos à aula. A física é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza. E quando esses fenômenos ocorrem, nós atribuímos uma grandeza física, então, à observação desses fenômenos. Bom, todas as grandezas físicas são escalares ou são vetoriais, E nós vamos ver, então, o que diferencia uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. As grandezas escalares, como a massa, a temperatura, o tempo, a energia, a potência, a frequência, o calor específico, eu poderia citar aqui diversas grandezas escalares. Todas elas ficam totalmente especificadas a partir do conhecimento do seu módulo, ou seja, a sua intensidade, a sua quantidade. Então, a partir do valor do módulo, é claro, acompanhado de uma unidade, nós temos ali totalmente explicada essa grandeza escalar. Eu vou exemplificar. Então, olha só. Se eu considerar que a massa de uma pessoa é de 80 kg, certo? Não é necessário que eu forneça nenhuma outra informação adicional para que essa grandeza física esteja totalmente explicada. Então, apenas ao fornecer o módulo de 80 kg, essa grandeza fica totalmente especificada, ela não fica carecendo de nenhuma outra informação para ser entendida. Mas isso não é o que acontece com as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, como deslocamento, como velocidade, aceleração, força, campo magnético, campo elétrico, impulso, quantidade de movimento, essas grandezas que eu citei, todas elas, para serem compreendidas, é necessário que a gente informe qual é o seu módulo, acompanhado da respectiva unidade, qual é a direção que essa grandeza atua e qual é o sentido. Então, veja, precisamos fornecer todas essas três informações para que essa grandeza seja totalmente compreendida, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora, exemplificando uma grandeza vetorial. Então, olha só, deixa eu representar aqui. Eu tenho uma reta, certo? Então, aqui representei uma reta e eu vou representar o vetor, então, sobre essa reta. Então, tá aqui, estou representando o vetor aqui sobre a reta. O vetor está aqui representado sobre a reta. Essa aqui é a extremidade do vetor, Aqui é a origem do vetor. E esse vetor, gente, é o vetor, vamos considerar que é o vetor velocidade, tá? É um vetor velocidade, representa aqui com o vetor V, Os vetores são representados com essa setinha em cima. E agora nós vamos ver aqui, as características desse vetor que aqui eu desenhei. Então, olha só. Primeiramente, os vetores eles possuem um módulo, E o módulo desse vetor é o seu valor numérico. Vamos dizer, por exemplo, que esse vetor velocidade ele tem um módulo. Observe que o módulo, numa representação formal, ele vem entre essas barrinhas. E o módulo desse vetor velocidade seja de 10 metros por segundo. Então, está aqui, ó. Esse é o módulo com a sua respectiva unidade, a quantidade e a sua unidade. Mas isso aqui é uma representação formal. Existe uma outra forma de representar, menos formal e que também é válida. V igual a 10 metros por segundo. Então, você representar o módulo tanto desse modo quanto desse outro, é totalmente correto. Então, você pode representar de uma forma ou outra que está correto. Bom, representei um módulo, certo? Agora, eu vou representar para esse vetor uma direção. É importante saber
que nós temos três direções. As direções que um vetor pode ter são horizontal. Então, um vetor pode ter direção horizontal, pode ter direção vertical e pode ser também oblíquo. Oblíquo é a mesma coisa que inclinado. Então, tá aí, ó, as três direções. Vamos para o nosso vetor aqui, vamos escrever qual é a direção que ele se encontra. Então, observando aqui, olha só. Opa, eu vou circular esse vetor, hein? Estou aqui circulando o vetor. E esse vetor ele se encontra na direção horizontal. Tá? Então, tá aqui, ó, a direção dele é horizontal. Então, está aqui representado. Bom, além disso, olha só, temos de dizer qual é o sentido desse vetor. Só assim ele estará 100% especificado. Então, o sentido. Para o sentido é importante perceber o seguinte, olha só, deixa eu fazer um outro desenho, né, aqui, e eu vou representar, pessoal, um segundo vetor. Olha só, estou colocando um segundo vetor aqui. Observe que ele está sobre a mesma reta, né? Vou chamar esse vetor de vetor U. Então, olhando bem, os vetores U e V, eles têm a mesma direção, né? Ambos estão na horizontal. Porém, se você olhar, cada um aponta para um lado. Isso significa que eles têm sentidos diferentes. Então, uma coisa que é importante a gente notar é que, olha só, toda a direção, né, é possível, em toda a direção é possível dois sentidos, né? Mas o vetor que nós estamos representando aqui, então, que é esse vetor que está circulado aqui em vermelho, que é o vetor V, ele possui um sentido que eu posso escrever, né, que o sentido desse vetor é para, olha só, ser mais grosso, para a direita. Então, tá aí, para a direita. Bom, uma vez que eu representei um módulo, uma direção e um sentido, essa grandeza vetorial está totalmente especificada, tá ok? Então, pessoal, essa foi uma aula sobre vetores, né? Sobre grandezas, né? O que são grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais, tá ok? E se você gostou da aula, então, né, dá uma curtida nela aí, falou? Na próxima aula a gente se encontra com adição de vetores, tá ok? Então, valeu, até a próxima.